Vamos falar sobre Cuba, o bom, o mal e o que está acontecendo hoje. Vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, eu trabalho com Direito e Política Internacional há 6 anos e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre Cuba. Cuba é um dos países que melhor demonstra as forças que estão em jogo no continente americano e é um excelente mostruário para nós entendermos melhor a política internacional. Antes de falarmos qualquer coisa sobre o tema, um esclarecimento importantíssimo do Nick Internacional. O canal tem 2 propósitos principais. O primeiro deles é promover empatia para com outras pessoas do mundo, de outras culturas, de outras perspectivas, de outras ideologias. É mostrar que apesar de sermos pessoas diferentes, com experiências diferentes, perspectivas diferentes sobre o mundo, nós temos um denominador comum que nos une, chamado humanidade. E o segundo propósito é suprir uma deficiência do nosso mundo de hoje, que adora tratar as coisas como certo e errado, herói e vilão, e mostrar que, quando se trata de política, não é tão simples assim. Você não olha para um campo de futebol e acha que um time é o herói e o outro time é o vilão. Dá para você pegar jogadas individuais e analisar se elas foram certas ou erradas, leais ou desleais, mas não dá para você falar que um time ou outro é leal ou desleal, ainda que você goste mais de um dos times. No final das contas, os dois só estão jogando. A política internacional também funciona assim. Nem heróis, nem vilões, só países auto-interessados. Ai, Bernardo, então é para ser neutro? Não, mas também não é para agir como se existisse o seu lado e o lado errado da questão. O mundo é mais complexo do que isso. No vídeo de hoje, isso vai ficar bastante evidente. Por quê? Porque nós temos uma situação extremamente complexa envolvendo Cuba, os Estados Unidos, a comunidade internacional, e é uma situação com vários lados diferentes que têm que ser considerados. Não dá para falar que um lado é o herói, o outro lado é o vilão. Você tem que ver a situação como um todo. Para não ficar um vídeo muito longo, em que a gente vai devagar sobre diversos temas, eu quero focar em 3 tópicos principais. Eles parecem contraditórios, mas eu já antecipo para vocês. Sim, dá para conciliar os 3. O primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é o regime de Cuba. Sim, tem lados do regime de Cuba que dá para você pegar espaçadamente e falar: nossa, mas isso aqui é legal, nossa, mas isso aqui pode ser um exemplo para a comunidade internacional. Dá para ver certas áreas assim. Mas nós temos que aceitar que há um outro lado do regime de Cuba, que é uma ditadura repressiva que viola sistematicamente direitos humanos. E eu vou trazer para vocês algumas informações para embasar um pouquinho esse lado. Mas um segundo ponto que nós temos que considerar é que a história de Cuba não para por aí. Também tem o lado das intervenções estrangeiras, principalmente as feitas pelos Estados Unidos. E, claro, as pessoas podem falar: mas eles estão tentando combater um governo que tem um viés autoritário. Mas mais do que qualquer coisa que pode ser dita nesse sentido, tem um outro lado dessas intervenções que tem que ser dito, que é o lado imperialista com interesses escusos por trás, que sabota em todas as oportunidades possíveis também a tentativa de Cuba enquanto país, apesar do governo ditatorial, e que afeta principalmente a população cubana e não o governo cubano. Por fim, nós vamos falar sobre o que está acontecendo em Cuba hoje. Por que esses protestos estão acontecendo nesse momento e o que eles representam para o futuro da ilha, considerando esses 2 lados, tanto de um regime ditatorial anacrônico com o mundo de hoje, quanto com intervenções estrangeiras neo-imperialistas que também não fecham muito bem com o ideal que nós queremos ter para levar a comunidade internacional para frente. No vídeo de hoje nós vamos pincelar todos esses temas, mas tratar deles de forma relativamente rápida. Mas se você quiser se aprofundar mais na relação entre Cuba, Estados Unidos e comunidade internacional, então eu te convido para participar comigo da live que nós vamos ter essa quinta-feira, das 19 às 21 horas, no canal do Nick Internacional na plataforma Twitch. Lá vai ser um espaço ao vivo para a gente poder conversar sobre o tema e você tanto tirar dúvidas, discordar de mim, discutir com o pessoal do chat o que está acontecendo lá, para nós explorarmos juntos de forma melhor esse assunto. Antes de a gente entrar na crítica ao regime, vamos entender de onde veio o regime, de forma bem breve. Ao final do século XIX, início do século XX, Cuba se libertou do domínio espanhol e conseguiu a sua independência com a ajuda dos Estados Unidos. Até o final da década de 50, os Estados Unidos foram um importantíssimo parceiro comercial de Cuba. Isso mesmo durante a ditadura de Fulgêncio Batista. A Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, derrubou o governo de Fulgêncio Batista. O governo de Fidel expropriou, isso é, tomou a propriedade de uma série de empreendimentos e investimentos estadunidenses na ilha de Cuba, e isso deixou os Estados Unidos bem nervosos a ponto de cortarem relações diplomáticas com Cuba e tentarem assassinar Fidel Castro. A perda do maior parceiro comercial fez com que Cuba tivesse que buscar novas alianças, e ela encontrou essa aliança no maior inimigo dos Estados Unidos à época, a União Soviética.
Por esse novo laço com a União Soviética, Cuba se tornou um país socialista. Cuba passou as últimas décadas como alvo de embargos econômicos pesadíssimos por causa do seu papel na Guerra Fria. Cuba tem um governo de caráter autoritário, de partido único e que concentra quase toda a atividade econômica. E Cuba ficou sob o poder dos irmãos Castro desde o início da década de 60 até 2021, quando Raul Castro deixou o posto para Miguel Dias. Eu já antecipei para vocês que eu pretendo fazer aqui algumas críticas ao regime de Cuba, mas antes de a gente entrar nesse aspecto, por que algumas pessoas exaltam o governo cubano? Olha, tem coisas que nós temos que considerar. Mesmo Cuba tendo sofrido um imenso embargo econômico, que obviamente tornou a vida do país extremamente mais difícil, principalmente depois da queda da União Soviética, Cuba conseguiu fazer impressionantes investimentos em saúde e educação. Cuba tem um dos mais altos índices de alfabetização do mundo. Cuba também é um dos países com um dos maiores números de médico por habitante no país. O sistema de saúde é gratuito, aberto a todos e de qualidade relativamente alta, assim como a educação. A educação é disponível a todas as pessoas e tudo, desde uniformes até o lanche escolar, é coberto pelo país. Nós podemos questionar Cuba por outros aspectos, mas esses são elementos que nós podemos usar como exemplo. Um país sem muito investimento, sem muito recurso, ainda assim conseguiu colocar atenção bastante em importantes setores para desenvolvê-los a um nível que, ainda que a gente reclame, vários países capitalistas não têm. Mas aí vem o problema, que é o custo disso. E o custo disso foi pago em liberdade pela população cubana. É notório para diversas organizações de direitos humanos espalhadas pelo mundo que Cuba faz uso de prisões arbitrárias para intimidar opositores, críticos e ativistas contra o regime. Segundo o Observatório de Direitos Humanos de Cuba, de janeiro até agosto de 2020 houve 1.028 prisões arbitrárias. É comum que policiais e outros agentes de segurança tentem intimidar ativistas, manifestantes e outras pessoas com um histórico de posicionamento político contra o regime para que eles não possam ir a manifestações, para que eles deixem de fazer críticas online, para que eles não se manifestem em jornais ou em outras rodas públicas, para que eles não vão a reuniões públicas em que se fala mal do governo. Um exemplo seria o caso do grupo Damas de Blanco, composto por mães, esposas, filhas e parentes de prisioneiros políticos que constantemente são assediados, agredidos ou detidos por agentes de segurança de Cuba. Além disso, nós precisamos falar sobre a restrição da mídia. Segundo o relatório de 2019 do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, que é uma instituição que atua defendendo o direito à liberdade de expressão e de livre investigação por jornalistas de todo o mundo, Cuba é um dos países com a mídia mais restrita de todas. Praticamente todos os portais de informação, todos os periódicos pertencem ao governo. E o governo cubano filtra bastante informações que vêm de fora e entram na ilha. Recentemente houve algum grau maior de abertura, com o governo permitindo a importação de roteadores, aumentando o acesso à internet, que agora chega a mais ou menos 39% da população cubana, mas ainda assim é algo bastante restrito. Blogueiros, jornalistas e ativistas que falaram na internet contra o governo cubano foram notoriamente perseguidos e intimidados a parar de se posicionar dessa forma. Antigos prisioneiros políticos de Cuba reportam que eles eram obrigados a, na prisão, fazer regimes de trabalho de 12 horas e eram punidos se não cumprissem as cotas de produção. Qualquer prisioneiro que critique o regime ou faça greves ou coisas assim é punido com tempo na solitária, agressões físicas, proibição de visitas da família e uma série de outras questões. E o maior problema é, não há quem recorrer. E não há quem recorrer, porque Cuba não reconhece ONGs de direitos humanos como uma atividade legítima. Defensores de direitos humanos em Cuba são frequentemente agredidos ou intimidados a pararem de questionar a atuação do governo. E claro, eu estou trazendo essas informações para vocês, mas é importante nós filtrarmos um pouco. Essas informações foram trazidas pela ONG de direitos humanos Human Rights Watch, que é extremamente prestigiosa e que faz um excelente trabalho pelo mundo. Mas ainda assim, nós temos que pensar que essas informações muitas vezes são obtidas de relatos espaçados e que vão sendo costurados juntos, justamente porque o governo cubano restringe a qualidade da informação que sai de lá. Então a situação pode ser essa ou pode ser infinitamente pior. Se fosse melhor, provavelmente haveria alguma propaganda do governo cubano falando sobre isso. Outros sinais que nós temos de que essas informações são verídicas. Vocês devem saber que muitas pessoas fogem de Cuba e vão até Miami. Uma coisa que deixou muitas pessoas confusas na eleição entre Trump e Biden é que Trump tinha um índice de aprovação altíssimo entre as comunidades latinas, principalmente aquelas de venezuelanos e cubanos, justamente porque ele falava sobre adotar uma postura mais dura contra o regime. Se os próprios refugiados cubanos falam contra o regime instaurado na ilha, eu acho que nós devemos ceder um pouco e pelo menos pensar. Talvez eles tenham razão. Ainda assim, não dá para jogar tudo no colo do regime. O regime é condenável, claro, mas a atuação internacional com relação a Cuba também é. E é disso que a gente vai falar agora.
as intervenções dos Estados Unidos e os embargos econômicos contra Cuba não são intervenções com o objetivo de garantir a democracia ou de dar fim a um governo ditatorial. São intervenções com o objetivo de dar fim a um governo ditatorial que não coaduna com os Estados Unidos. São questões diferentes. A postura imperialista dos Estados Unidos com relação à América vem desde a época do Big Stick e da doutrina Monroe, uma doutrina do século XIX que falava América para os americanos, os europeus que fiquem no seu canto, em que os Estados Unidos começaram a realmente adotar essa política de... Algumas pessoas chamavam eles de polícia do mundo. Pois é, na época eles eram só a polícia da América. Ah, Bernardo, mas então os Estados Unidos são vilão porque eles fizeram isso? Não. Porque todos os países interferem quando têm o poder, a capacidade e interesses em jogo. Mas falar que todos os países fazem isso não é uma desculpa para isso ter acontecido. E nós podemos sim fazer uma análise histórica e mapear uma série de intervenções feitas pelos Estados Unidos. A intervenção feita no Chile, a intervenção feita na Argentina, a intervenção feita no Brasil na década de 60 para ajudar na instauração do regime militar brasileiro, as intervenções feitas no Panamá, em Cuba, repetidas vezes, e nós vemos que claramente a democracia não é o ponto essencial para os Estados Unidos no seu posicionamento com relação a Cuba, porque os Estados Unidos não tiveram problemas em apoiar o governo ditatorial de Fulgêncio Batista, quando ele foi o ditador de 50 a 59. Não é sobre ser ou não uma ditadura, é sobre essa ditadura estar contra ou a favor dos Estados Unidos. Nossa, Bernardo, mas então você está dizendo que não existe nenhum interesse legítimo dos Estados Unidos em ajudar Cuba? Não, não é isso que eu estou dizendo. Pode até ter algum interesse legítimo de algumas pessoas dentro dos Estados Unidos que realmente veem nessas violações sistemáticas de direitos humanos um problema. Só que não é isso que embasa a política de Estado dos Estados Unidos com relação a Cuba. Se eles realmente quisessem ajudar tanto assim a população cubana, eles provavelmente já teriam retirado os embargos econômicos, pelo menos durante a pandemia. E por fim, o que está acontecendo hoje? Raul Castro deixou o posto de líder cubano e passou a posição para seu braço direito, Miguel Díaz. Miguel Díaz se comprometeu à permanência do regime cubano da forma como ele está, mas também prometeu algumas reformas para tornar ele mais dinâmico e mais atual. É o caso, por exemplo, da nova Constituição cubana, que foi feita recentemente. É o caso, por exemplo, da maior liberalização do mercado cubano. Até a entrada de Miguel Díaz, nós tínhamos 35 setores privados em Cuba. E todos os outros setores da economia eram setores públicos. Cuba também, no início do ano, optou por abrir 2.000 novos setores da economia à iniciativa privada, justamente para tentar se contrapor a esse impacto econômico da pandemia. Como eu havia mencionado também quando nós falamos do regime, recentemente houve uma postura de maior liberalização com relação à internet. Mais pessoas têm acesso à internet, mais sites são permitidos. Só que esse também é um grande problema para o regime. Regimes autoritários costumam não se sustentar quando as pessoas têm facilidade de comunicação, porque de repente pessoas diferentes, com críticas iguais, começam a se conhecer. E é assim que você organiza protestos, manifestações e insurgências contra o governo. É exatamente isso que nós temos visto com Cuba hoje. E na Cuba de hoje nós temos visto como esse fator da comunicação aumentada se misturou com uma série de outras questões. A pandemia se tornou um problema tremendo para Cuba, porque o país ficou muito mais pobre e ainda houve uma crítica ferrenha da gestão da pandemia. Fora isso, no início de 2021 também houve um grande problema com a produção de açúcar, que é um dos principais insumos exportados por Cuba. Não exportar esse insumo significa que entra menos dinheiro no país, e tendo menos dinheiro para o país, falta uma série de alimentos que inclusive o governo teria que importar. E isso, claro, foi agravado pelos embargos econômicos que continuam de pé. Se aturar uma crise já é difícil, imagina aturar uma crise com as duas mãos amarradas nas costas. É pior ainda. Hoje, por culpa da crise econômica, da má gestão e dos problemas na cadeia produtiva cubana, faltam à população cubana alimentos, produtos essenciais, e essas são coisas que, para obter, muitas vezes eles têm que passar horas na fila de lojas do governo, que vendem esses produtos em moeda estrangeira, que é bastante mais cara. E eu falo essas coisas todas porque é um tema complexíssimo. Eu realmente reforço o convite para a gente poder conversar essas coisas em mais detalhes na quinta-feira, lá na plataforma Twitch. Mas hoje eu só quis fazer esse grande desabafo / crítica a uma série de temas cubanos, que às vezes a gente vê aí sendo discutidos nas redes sociais como se fosse uma questão de heróis e vilões, ou uma questão de ou está tudo certo ou está tudo errado. Sendo que nós vivemos em um mundo que tem aí alguns milhões de tons de cinza. Se tem uma coisa que a gente tem que manter em mente, apesar desses graus de complexidade a mais que eu fui adicionando na questão, é que nós nunca vamos estar errados se nós nos posicionarmos pelos nossos valores de defesa à vida e à dignidade humana. No caso de Cuba, independentemente da sua ideologia, é em direção a isso que você deveria estar navegando. Continue ligado no Nick Internacional e nós vamos desvendando esses tons de cinza juntos.
Muito obrigado, eu sou Bernardo Nicolau, vejo vocês com o próximo vídeo do canal.